Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Eu sou o professor Albertino Lima e estou aqui para trazer mais um vídeo, mais um tema interessante, claro, obviamente, tratando sobre religião. Na ocasião passada, no vídeo anterior, eu trabalhei o tema da religião sobre a perspectiva sociológica de Emile Durkheim. Se você não viu, está aqui nos meus vídeos, vai lá, é o primeiro vídeo, e você vai entender um pouco sobre a religião dentro de uma perspectiva sociológica, tendo por esteio Emile Durkheim, ok? No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar o tema, porém, dentro de um olhar filosófico, de uma filosofia específica. Claro que a filosofia, quando falamos de filosofia, a gente fala de filosofias, na verdade, né? Ou seja, diversos ramos da filosofia, diversas correntes filosóficas, umas que se inclinam ao aspecto religioso, outras que nem tanto se adequam a essa prática, a esse fenômeno, que pode ser considerado um fenômeno individual ou coletivo, que no caso é a religião. E hoje eu quero trabalhar com vocês acerca da religião por um viés filosófico, mas antes eu vou trabalhar uma parte sobre a religião, sobre a existência desse termo, e no outro ponto eu vou trabalhar também a questão relacionada à filosofia, ok? Assim, no primeiro momento, a gente precisa entender que existem palavras que elas subsistem ao tempo. Como assim, professor? Temos palavras hoje no nosso vocabulário que são antiguíssimas, que perpassaram anos e que continuam ainda sendo vividas no nosso cotidiano. No outro ponto, existem palavras que se perderam, ou seja, palavras que não chegaram até nós, porque algumas palavras elas foram se transformando, aperfeiçoando o seu significado, e outras foram perdendo a sua utilidade. E a gente precisa entender que algumas palavras superaram as barreiras linguísticas, filológicas, culturais, e outras não. Neste caso, a filosofia é um termo, é uma palavra que passou por esse período, ou seja, é uma palavra antiga que até hoje é usada no nosso dia a dia. Porém, a gente precisa entender que essa palavra religião, por mais que ela tenha sobrevivido, por mais que ela tenha resistido ao tempo e todas as intempéries, ela sofreu algumas variações de conceituação e de interpretação. Então, eu não posso falar hoje que, vamos dizer assim, que Júlio César foi religioso tal qual nós somos, ou alguém é. Eu não posso dizer que Marco Túlio Cícero era religioso tal qual um filósofo hoje é. Entende? Então eu não posso pegar esse termo religião que nós vivenciamos hoje e pensar que ele teve a mesma importância teórico-empírica na antiguidade. Então, eu preciso olhar para este termo, entender que por mais que ele seja resistente ao tempo, ele não soa da mesma forma hoje com que soou na antiguidade.
Isso é um ponto importante. Então eu quero trabalhar com vocês aqui a construção do termo religião. No primeiro momento, a gente tem essa discussão na Roma Antiga. Claro que religião é um termo que não tem uma exclusividade. Ou seja, foi a civilização tal que fundou. Não. A religião não. O termo, sim, a gente pode ter uma discussão. E Roma, nós somos aqui de uma cultura ocidental, a gente bebe muito do conhecimento cognitivo europeu. Então a gente tem essa discussão pautada em Marco Túlio Cícero e também Tito Lucrécio. Ambos com versões diferentes sobre o termo religião e principalmente sobre as bases filosóficas da religião romana. Um era acadêmico, no meu caso eu aponto Cícero como acadêmico, o outro ele era epicurista. Então vai tecer uma construção teórica sobre o termo pautadas em suas bases filosóficas. Dentro disso, para Cícero, a religião romana era algo de que os romanos, assim como ele, deveriam se vangloriar. Deveriam ter a consciência de que religião para eles era algo que eles faziam com qualidade. Tem um texto aqui do Sulla Natura degli Dei que eu vou trazer para que vocês possam ter a ideia de como Cícero via a prática religiosa dos romanos. Se nós nos compararmos às nações estrangeiras, nós podemos parecer iguais ou mesmo inferiores nos diferentes domínios, menos em religião. Isto é, no culto aos deuses, onde nós somos de longe superiores. Essa fala de Cícero é interessante, porque ele coloca um ponto referencial na prática religiosa romana. Ele vai dizer: nós podemos perder em alguns domínios para as outras civilizações, política, educação, cultura, economia, mas na religião não. A religião romana é a religião e nós sabemos praticar a nossa religião. É interessante esse ponto de Cícero. Mas só que em Cícero, ele, não somente em Cícero, mas o termo que Cícero vai se apoiar, outros que virão, que eu vou falar com vocês aqui, também se apoiarão. Porém, cada um terão, possibilidades de compreensão diferentes. Por exemplo, Cícero se baseia no termo religio, e ele vai criar a partir deste termo a nomenclatura relegere. Então a base de Cícero é religio. Ele vai criar um termo, relegere. Ou seja, a religião tem para Cícero o relegere. O que seria relegere para Cícero? Seria contato com a divindade, contato com o escrupuloso. Ou seja, a religião para Cícero não era, em hipótese alguma, fazer o bem, seguir conceitos ou preceitos morais. Isso era por conta da filosofia, tá? Por conta da filosofia ou da tradição dos antigos. Religião tem que viver uma vida totalmente ética. Não. Na concepção de relegere em Cícero, religião é contato com a divindade. Qual? Todas que você tem afinidade. Então não havia uma divindade específica, exclusiva, única. Então religião era contato com o suprassensível. Isso era religião.
Mas como? De diversas formas. A partir de cultos, sacrifícios, contato com o espírito. Tinham mundos lá, que era um buraco, onde em determinado tempo vinha, né, os seres do submundo, ou seja, contato com a divindade. Isso era a religião. Então, a religião não tinha nada a ver com moral. Olha, se eu pecar, eu não vou ter contato com a divindade. A divindade não vai me suprir. Não. Em Cícero isso não funciona. Ok? É interessante esse ponto. Aí, um pouco mais à frente, a gente tem a vinda de Jesus. Uma nova forma de ver Deus, a divindade, não somente para os judeus, mas também para os romanos, porque o berço do cristianismo é Roma também. E a gente tem um pouco mais à frente Lactâncio. Lactâncio foi uma personagem importante que ele ajudou no processo de intelectualização do cristianismo. Ou seja, as práticas de Jesus, dos apóstolos, eram empíricas. Era uma forma de religiosidade considerada de mistério, embora tivesse filosofia, ou seja, os ensinamentos de Jesus, os ensinos de Jesus. Porém, Lactâncio, ele vai fazer a mesma coisa que Cícero fez. Ele vai analisar a religião com base no construto religio, porém ele não vai ir pelo mesmo caminho de Cícero, porque Cícero foi pautado pela filosofia, ou pelas filosofias da época, peripatética, estoica, acadêmica que ele era, e também a estoica, né? Epicurista. Lactâncio não. Lactâncio se baseia em religio, mas os preceitos, os ditos de Jesus, que para ele o cristianismo, ou seja, os ditos de Jesus, dos apóstolos, eram um somatório que produzia a verdadeira religião, a verdadeira filosofia. A filosofia, para Lactâncio, eram os ensinamentos advindos do cristianismo. Então, com base nisso, ele vai criar o termo religare. Religare, em Cícero, relegere, contato com o divino, ou os divinos, no sentido plural, né? E em Lactâncio não, religare. Por que religare? Porque dentro daquela construção teológica, cristã, bíblica, tradicional, o homem pecou, se distanciou de Deus, e a religião veio para religar o homem novamente a Deus. E esse religamento a Deus, ele perpassa pela pessoa de Cristo, principalmente também acerca das suas filosofias, ou seja, os seus ensinamentos. Então o homem está perdido sem Deus, foi desligado de Deus a partir das práticas pecaminosas. Está vendo a diferença? Em Religere, não tinha essa questão de conduta moral e imoral, ética e antiética, de pecado, que separasse do contato com o divino. No cristianismo tem, por isso que é religare. Ou seja, a vida com Deus está condicionada a uma vida moral. Se eu não tiver uma vida moral, eu não tenho contato com a divindade. Esse é o pensamento de religare, que limita, que reduz o contato com o suprassensível, com o todo, com Deus, com o universo, ou com os deuses, né? Então, ele vai trazer essa ideia que hoje o cristianismo, boa parte dela, prega, né? Boa parte do cristianismo prega essa ideia. E que Cristo, ele é aquele que liga, que religa, que reconecta, né? E também vindo do termo
religio, nós temos Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era uma personagem que estava ligada também ao aspecto da filosofia clássica, né? Ele, sobretudo entre alguns filósofos que ele tomou ciência e contato com seus textos, ele também se inclinava um pouco a Cícero. E ele vai criar um novo termo, né? Para ele, a religio é a base também. Mas só que ele vai se inclinar ao termo chamado religere. Vamos lá, para a gente não se embolar. Religere em Cícero. Religare em Lactâncio. E religere em Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tem uma aproximação com o termo de Cícero. Ou seja, para ele é um retorno a Deus. Religião é retorno a Deus. Ou seja, é ter contato com a divindade. Então a gente tem aqui 3 formas de entender a religião, o termo que nós hoje temos aqui em prática no nosso tempo, mas que ele é antigo e foi perpassando durante o tempo. Mas só que ele sofreu alterações de acordo com o olhar de alguns teóricos. E agora a gente vai para a filosofia, que é a filosofia perene. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, mas a filosofia perene é algo interessantíssimo. Que ela vai desconstruir alguns pontos da religião tradicional. Ela vai ampliar esse contato, essas possibilidades de contato com a divindade. A gente tem, de acordo com Marc Blanc, um teórico, né, que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: o sentido da palavra religião, do latim religare, aí ele pega religare em Lactâncio, é religar a essência divina do homem ao seu ego. Isto é, possibilitar o encontro entre o ego e a centelha divina, que há em todos nós, que os esquimós inuites chamam de grande homem. Os evangelhos chamam de Cristo. E os hindus chamam de Atman. Esse conceito é o cerne de todas as religiões e é modernamente conhecido como filosofia perene. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? De acordo com a filosofia perene, todos nós temos uma centelha divina. Somos fractais do divino. Então, cada ser humano tem a mesma essência espiritual. E precisamos despertar essa essência divina, essa centelha divina. E a religião é uma das formas de despertamento dessa centelha divina. Então ele vai dizer que a filosofia perene, ela busca despertar a essência divina de cada ser humano, independentemente do seu credo. Ou seja, o meu é correto, o meu religa a Deus, o meu permite contato com Deus e o seu não. Ele vai dizer que não. Aí, a gente pode acrescentar que o termo filosofia perene foi usado pela primeira vez, ele acrescenta, por um escritor alemão do século XVI, e explorado pelo filósofo Gottfried Leibniz e pelo romancista, dramaturgo Aldous Huxley. Ou seja, tem uma base filosófica, né, sobre o termo, e ele vai dizer que este termo ele é abrangente. A filosofia perene, ela prega
uma igualdade das religiões, porque cada uma tem a sua especificidade, que é despertar a centelha divina em cada ser humano. Então, para a filosofia perene, não existe a religião A como verdadeira e a religião B como falsa, e as demais também. Vai dizer que todas as religiões têm o mesmo objetivo. E o mais interessante é que esse pensamento da filosofia perene, ele bate um pouco com aquilo que Cícero defendia lá atrás, no Religere, contato com a divindade, o escrupuloso. Então a gente pode entender que não existe uma exclusividade numa religião que aproxima o homem a Deus e a outra não. Ah, mas professor, tem aquele termo da Bíblia, né? Ego eimi, re rodóis, kai re a aletheia, kai re zoe. Ou seja, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para a filosofia perene, não. Ele é um dos caminhos. A filosofia perene entende que em cada localidade, em cada tempo e espaço, independentemente da geografia, surgem os avatares. Ou seja, as pessoas que têm uma conotação religiosa superior como um marco positivo. Jesus foi um deles, Átila também foi um deles, e por aí vai. Então, é interessante a gente olhar para esse ponto. Então, esse Jesus é o único caminho, ele é debatido de acordo com a filosofia perene. Para a teologia tradicional, não. Isso aqui de fato existe. Jesus é o único caminho. Não pode ter contato com Deus se não for por ele. Esse é o pensamento da teologia tradicional. Mas a nossa discussão hoje é sobre a filosofia perene. Então, a gente pode entender que existem outros caminhos que podem conduzir o homem com a sua centelha a ter contato com a divindade. Muitos têm contato por outras fontes. Quantos cientistas tiveram contato com Deus a partir da ciência? Não tiveram contato com Jesus. Não tiveram contato com nenhum santo. Mas tiveram contato com a ciência. A partir da ciência eles entenderam e descobriram ali Deus. O que dizer da física quântica? Diferentemente daquela física de Newton. Quantos cientistas, quantos físicos se aproximaram de Deus a partir da física quântica? Então, a filosofia perene, ela nos mostra que o caminho para Deus é amplo, não é exclusivo. Ok? Obrigado por ter ficado até aqui. Agradeço pela paciência e deixa aqui os seus comentários, se você concorda ou não concorda, o que você achou da aula. Também coloque aqui sugestões de temas, religiões de diversas civilizações. Pode colocar aqui que a gente vai discutir, tá bom? Então curte, comente, se inscreva no canal, que é muito importante, e também, se possível, faça aí a divulgação, tá bom, gente? Um abraço e até o próximo encontro.